bem, gente? Começando mais um vídeo aqui do canal, começando mais um tema aqui no canal. Hoje a gente tem o Gabriel, e Gabriel é um amigo que a gente encontrou. Eu aprendi, Gabriel, esses dias, que aprendi numa entrevista com o Lacombe, e ele disse que amigos a gente não faz, os amigos se reconhecem, porque tem pessoas que a gente conhece assim, em uma semana e parece que a gente conhece a vida toda, e você foi um caso desse. Eu conheci, graças a Deus, houve uma afinidade muito grande de pensamento, de amizade, e é muito bom ter você aqui. Na nossa temática hoje não seja um Zé Ruela, e não se assustem com a temática, mas essa é mesmo, como não ser um Zé Ruela. Parece até o tema de um livro que foi escrito, do Gabriel, alguns anos atrás, como não ser um marido banana, ou como não ser um banana, alguma coisa assim que isso um tempo atrás. Então a temática é hoje, como não ser um Zé Ruela. Gabriel, fala pra gente quem é você, o que você faz, e fala um pouquinho do amor que você tem pelaquilo que você gosta de fazer. Então, gente, boa noite para vocês. Como foi dito, eu me chamo Gabriel, eu tenho 26 anos de idade, mesmo parecendo ser mais novo. Moro na cidade de Guapimirim e sou pastor de juventude da Igreja Batista Parque Santo Eugênio. Como o Diego disse, a gente se encontrou num evento que parece que foi ontem que a gente estava junto, né? Bagunçando Resende, tornando Resende um lugar de amizades eternas, né? Então foi muito bom para mim. Como pastor de juventude, eu gosto muito. Eu acho que a minha paixão, né? É missões, e quando a gente está junto em missões, gente, o riso é fácil, as histórias fluem, tanto histórias do campo quanto histórias da nossa juventude, né, gente? Das nossas bagunças da juventude, que fizeram todo sentido para a nossa formação, para a gente não ser um Zé Ruela, né? Os retiros e congressos de embaixadores nos preparando para a vida aí. E então tudo começou com a embaixada, né? Que, como embaixador do rei, o meu conselheiro só tinha 3 pregações. Era a pregação do sapo mudo, não, do sapo que era surdo, da carroça que passava perto do precipício, e a do não pega atalhos na vida. Eram 3 pregações toda sexta-feira. Mas essas 3 pregações fizeram tanto sentido que falar sobre Jesus para os outros e viver isso, não tem como dizer para vocês. Quando eu tinha 18 anos que eu tomei a decisão de entrar no ministério, muitas pessoas falavam que eu ia me arrepender. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, gente. Jesus Cristo é muito diferenciado, tapa de qualidade. Então foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Além de missões, uma outra paixão é o que o Diego até falou aí, que é o anime. Gente, se você aí, Diego, até os ouvintes do canal que veem, quiserem indicar, nos comentários eu pesquiso depois também. Uma outra paixão que surgiu por conta do seminário, porque eu tinha um professor no seminário que gostava de Naruto e indicou a turma ver Naruto. E aí eu recebi indicação de seminário, mano. Seminário. Foi muito bom. Aí de Naruto eu já comecei a ver, entender as histórias, os personagens. E, gente, de verdade, o meu sonho é a gente fazer uma Comic Con gospel. Rapaz, não fica ruim não, tá? Não fica ruim não. Não fica não. Pô, imagina.
Meu Deus do céu. Então, são paixões que eu tenho. Esse é um pouco de mim. Tem muita coisa que eu gosto, mas destaquei aí esse pouco de coisinhas para vocês até trocarem uma ideia depois no chat. Eu sou da época Gabriel, de Cavaleiro do Zodíaco, tá? Me apaixonei pelos mangás, pelos animes. Lá na época que começou Cavaleiro do Zodíaco passando no Brasil, tal de Churato. Churato é antigo, mas aqueles modelos de jovens com armaduras que muito diferentemente do Ocidente, existe uma diferença muito grande, né, do Ocidente para o Oriente. No Oriente, os jovens têm que, por esforço, conquistar as coisas. Você vê no Churato, Naruto. No Naruto existe aquele processo para subir de nível, que eles têm que lutar, aprender, se esforçar, apanhar pra caramba lá na luta, para conseguir chegar a um nível e assim vai subindo de nível. No Oriente é por mérito próprio, por esforço. Quando a gente traz para o Ocidente, a gente vê que é mais por aquela questão: você foi escolhido para ser abençoado e ninguém tira isso da sua vida. Fizeram uma lambança com Saint Seiya, com o Cavaleiro do Zodíaco, aqueles episódios da Netflix onde o Seiya, do nada, ele começa manifestando os seus poderes e ele foi escolhido para ser o Seiya. Enquanto no original ele teve que ir para a ilha de Atena lá, ralar, sofrer, apanhar daquelas duas mulheres lá, uma treinadora e a outra a invejosa, até conquistar a armadura de Pegasus. Então a gente vê que até nessa troca, né, de ambiente oriental para ocidental, a gente vê uma mudança muito grande. A gente vê uma mudança de cultura muito grande. E da década de 80 e 90 para hoje, a gente percebe que as pessoas mudaram muito. A cultura mudou muito. A gente percebe que eu, quando criança com 10 anos, criança com 10, 11 anos, eu brincava de polícia e ladrão, pique-esconde, tal de pique-altim. E a gente percebe que hoje, criança de 10 anos só quer saber de funk, sexo e drogas o tempo todo. Você lida muito com o embaixador do rei. Você lida muito com isso. A diferença das nossas cidades são muito grandes. Eu moro no interior do estado do Rio, apesar de ter visto muito isso no meio em que eu vivia, não é tão acentuado quanto o meio que você está, nessa região de Magé. Você deve ter muito mais contato, ter visto muito mais coisas do que eu. Fala um pouquinho para mim, essa geração de hoje que só pensa nisso, sexo, drogas e funk, que tipo de geração a gente a sociedade hoje está colhendo e está plantando também? Fala pra gente. Hoje, rapaz, a analogia do Cavaleiro do Zodíaco com Netflix com o Cavaleiro do Zodíaco antigo fez todo sentido. Por quê? Porque tem um problema, Diego, nessa juventude, que é um problema estrutural muito grande. É uma juventude que não tem um padrão, e que qualquer um tem. Quem chegar leva. Essa expressão, ela é uma expressão que falaram uma vez jogando bola, né? Quem fazer o gol, quem fazer primeiro ganha. Infelizmente, cara, vou te dizer que a geração que a gente vive hoje é uma geração que lutou tanto para quebrar um padrão que moldou um padrão. Não é um padrão que existia, é um padrão fabricado, onde quando você não tem um espelho, o jeito que você fizer tá bom. Onde você caminhar tá bom. Tem até uma frase que diz que qualquer caminho leva a Roma. Qualquer caminho leva ao lugar que essa geração quer chegar. Por estar muito com os embaixadores, a gente percebe que
na nossa época, eu falo isso na nossa época porque a gente é pare, né? Quase 18, né, gente? Então, o nosso padrão de juventude na época era um padrão moldado era o Ceia. Todo mundo queria ser o Ceia, por quê? Porque o Ceia, ele podia não ser o mais forte, mas ele lutava até o final, ele não saía, não abandonava, ele persistia. O Naruto, mesmo sendo desacreditado, ele persiste até o final. Esses eram padrões que moldavam a juventude. Mas você percebe que hoje, até os próprios os pontos, né, os principais, a mente que a galera acompanha hoje, são de pessoas que mudam tanto de pensamento, não se mantêm no pensamento, são inconstantes, né? Vivem uma vida que não é porque mudaram, mudar faz parte da vida, né? Todo mundo muda no momento. O problema é que as pessoas, elas não mudam para melhor. A gente vive numa juventude, Diego, para não falar de todas as esferas, que a cada dia tem tropeçado em coisas que nós mesmos criamos por tirar um padrão. Uma juventude que aprendeu a ser, a desistir dos seus objetivos, a não ter objetivo, a querer uma vida tão fácil que sexo, drogas e qualquer outra coisa que entre, que não tenha obrigatoriedade de se ter um compromisso, né? Uma galera descompromissada, né? Mesmo tendo uma geração que, poxa, né, quando eu fosse moleque, tivesse a oportunidade de conversar assim com os amigos, tivesse essa ferramenta chamada celular, os meus trabalhos de escola seriam maravilhosos, gente. Ué. Essa galera que não teve que ir numa biblioteca para desfolhar a enciclopédia Barça. Fala não. Né? Pegar e... Pô. Rapaz, a gente ia na biblioteca e o Google antigamente era a senhorinha da biblioteca. Você chegava lá e falava assim com ela: eu preciso de estudar sobre o período medieval, a guerra do que aconteceu, a guerra dos Canudos, a guerra dos 100 dias. E ela falava assim: olha, vai em tal prateleira, procura isso, isso, isso. E a gente tinha que ir lá, pegar, procurar. E pode tirar xerox? Não, tem que copiar. E copiava aquilo tudo à mão para você ter o conteúdo para apresentar na escola. Imagina Sim. a gente com o celular na mão, com internet. Eu acho que meus trabalhos de escola seriam teses da faculdade, teses de mestrado. Sim. Tem uma frase que diz que bons tempos criam homens fracos. E homens fracos... Não, bons tempos criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Mas tempos difíceis criam homens fortes e homens fortes criam bons tempos. É um provérbio oriental que tem uma intenção. Se essa geração vive esse tempo de dificuldade, não é melhor olhar para trás e ver onde que está errando e começar de novo? Eu me lembro que quando você batia, digitava na máquina de digitar, eu nunca tive máquina de digitar, mas quando eu ia fazer alguns trabalhos, eu tinha um amigo que era rico na época, né? Ele tinha essa máquina de digitar. Quando a gente começava a digitar, se você errasse, obrigatoriamente você tinha que começar a escrever de novo, em outra folha. Então, são coisas muito mínimas. O problema, a minha opinião como jovem desse tempo, é que o problema ele é mais simples do que a gente pensa. O problema é que a geração que nós vivemos é uma geração da independência um do outro, onde é necessário, eu posso viver a minha vida sem depender de você, e para mim,
Se a primeira dica de como não ser um Zé Ruela, e essa para mim é a mais importante, é a gente tirar da nossa vida a ideia de que a gente é independente de alguém. E no final das contas, como diz aquela musiquinha infantil, eu dependo de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, e assim vai. A interdependência matou, né? Tanto o casal que vive num relacionamento onde ninguém precisa de ninguém, tanto a amizade, e por aí vai. Eu falava agora há pouco, gravando um outro episódio do programa, e a gente estava falando sobre essa inversão de valores que a sociedade fez para levar a interdependência do casal, para fazer os dois, um não precisar do outro, a ponto de dizer assim, se eu não preciso, para que estamos juntos? E isso enfraquecer a relação, enfraquecer as amizades, enfraquecer as parcerias, enfraquecer as próprias igrejas, né? E à medida que a gente não precisa um do outro, para que vamos estar no mesmo lugar? Para que vamos comer a mesma comida? Para que vamos fazer a mesma coisa? É só eu fazer sozinho. Eu viver isolado, viver sozinho, viver com o meu smartphone, onde eu tenho tudo e todos na palma da minha mão. E o fato de ter que sair de casa para se encontrar, para se distrair, para se divertir, isso vai ficando para a próxima geração. Como você mesmo disse, né? Essa geração que está agora vai criar um tempo difícil, e o tempo difícil vai criar pessoas diferentes. Então vai acabar ficando com uma outra geração aproveitar desse tempo. Sim, pô. Tem um dado que diz que nós vivemos um tempo da juventude que mais bebe, mais se droga, a juventude que mais engravida, tem o índice de gravidez na adolescência, e o índice da juventude que menos trabalha ou estuda. Percebeu essa inversão? Percebe como são coisas bem, bem pequenas? Se você for no Facebook agora digitar qualquer coisa, trocentas doutores de Facebook vão aparecer para te atacar. Mas se você parar para ver as pessoas, os jovens que fazem isso, muitos jovens que fazem isso, são pessoas que não têm uma perspectiva. Porque, Diego, quando você não tem um objetivo, até a sua perspectiva de vida cai. Então, o que aconteceu. E eu me lembro que a minha mãe, quando eu era criança, eu aprendi a ler de um jeito muito carinhoso, Diego. Com todo o carinho do mundo. Você, B com A é Bá. E B com E? Bá. Pô, na cabeça. Aí você... Meu irmão, eu não sei como eu não desenvolvi nenhum problema, porque era, pô, e se chorasse você tinha que fazer de novo. Mas você aprendia a ler não porque você queria aprender a ler, é porque você sabia que você era um solavanco na cabeça. A gente tinha um objetivo. Quando a gente cria esse objetivo, são coisas... Porque a gente vê na Bíblia até alguns outros personagens que quando mudam a perspectiva, né, a vida muda, porque aqui com todo amor e carinho, uma conversa entre amigos e só amigos vendo, né, o vídeo, José era um Zé Ruela, né? Eu fico imaginando, é o meu personagem preferido da Bíblia, gente, por isso que eu falo dele assim, no céu a gente se resolve, que ele chega no meio dos irmãos trabalhando, e sol de 60 graus naqueles desertos das Arábias. O cara chega numa túnica toda trabalhada que o pai deu e ainda diz: sonhei que o sol, a lua e as estrelas se ajoelharam para mim. Meu irmão, eu ia acertar uma pedrada nele dali do chão. Né? Mas quando a gente termina de ler a história de José, vê o crescimento e a maturidade que ele adquire nos tempos em que ele passou pelo Egito. Entende? Foi a mudança de mentalidade. Ele virou homem. Ele amadureceu, ele cresceu. Mas a gente vive numa geração de homens que são meninos para sempre, cara. E de mulheres que são meninas para sempre.
gente que não aceita uma orientação, gente que não aceita um conselho. E depois, numa idade mais adulta, né, mais velha, já fala, onde eu errei? O erro foi porque a gente continua menino. Diego, a minha crítica a esse tempo é que o tempo que nós vivemos não prepara homens nem mulheres, mas prepara meninas e meninos para depender dos ídolos adolescentes eternos que tem aí. Entende? Que é um problemão que muitas vezes invade também o coração de jovens cristãos e também de lideranças cristãs, assim, de juventude, que tentam até promover esse padrão para a juventude de uma igreja local, de um grupo de gente cristão. E você vê a cada dia mais. Eu sei, gente, não façam isso em casa. A minha resposta vai acabar aqui, tá, Diego? Mas eu fui num congresso de meninos, né? E, rapaz, eu gosto de bagunça, não me coloco como fiscal. Me botaram como fiscal e chegou um menino. Poxa. Chegou com o seu tênis da Nike de mola, uma camisa bonita, cabelo muito bem pulado. Eu fiquei pensando na minha cabeça, Jesus, por que esse menino veio assim para essa atividade? Mas eu não interferi. E o problema é que durante a reunião, o nosso congresso, esse menino tumultuou, foi embora bem chateado com a gente. Mas o menino tinha 18 anos. E a chateação dele foi que a gente não tinha internet. Olha. O sítio maravilhoso, de piscina, campo de futebol, fruta dava para pegar no pé. O problema é que o que atrai hoje são relacionamentos virtuais. Então não me importa se você está do meu lado. Não me importa se eu tenho uma vastidão de coisas para fazer. O que importa é a minha vida virtual. É o meu Instagram lotado de foto. É o meu Facebook com uma foto na praia toda semana. É eu postando de 15 em 15 dias um relacionamento com uma pessoa diferente na rede social. E quando você vai ver, nós vivemos numa das gerações com maior número de depressão e suicídio entre a juventude. Entende? É um assunto muito sério. Não, com certeza. Até na parte 2, né, que a gente está aqui, o que você acredita que é o que você está falando, essa geração descompromissada que existe hoje, descompromissada com compromissos, com coisas sérias. Não, eu vou estudar porque eu tenho um objetivo de vida, eu quero chegar a algum lugar. Eu vou, desde adolescente, vou trabalhar porque eu quero chegar lá na frente, eu quero mostrar para todo mundo que eu tenho, que eu sou uma pessoa trabalhadora, que eu sou uma pessoa focada. Essa geração se perdeu. Essa geração, dificilmente você vê hoje um adolescente focado. Eu conheci um embaixador, um menino na igreja, e o sonho dele era estudar fora do Brasil. Pensa num menino com 12, 13 anos focado. Eu quero. E enquanto todo mundo estava focado na curtição, e a gente falava com todo mundo, ele vai chegar longe, vocês não, deixa pra lá, vamos jogar videogame, vamos andar de bicicleta, fazer essas coisas. O menino com 18 anos, ele foi aprovado num projeto de parceria com Portugal e foi fazer engenharia em Portugal. Hoje não quer voltar mais para casa porque está bem empregado. Isso é foco. Isso é você não ser descompromissado com a vida. Sim. Tem um... Eu gosto muito de fazer analogia com futebol, gente, porque já viu aquela expressão cachorro que late muito no morde? Eu com futebol, né?
Graças a Deus não tem a caricatura da Graziele aqui, porque senão ela não ia deixar eu falar nada de futebol. Meu Deus, qualquer coisa que eu posto de futebol, alguém relata o que Graziele fez comigo em Resende. Não, tem que lembrar daquela cena. Não, só o que me traz esperança. Isso aí não... mas tem um relato que diz que em 82 existiu, a seleção brasileira teve uma geração mágica. Eu só leio sobre isso porque a geração mágica tinha Sócrates, tinha Zico, tinha Falcão, tinha... Pô, meu irmão, era uma geração que o Brasil dava como certo o título da Copa do Mundo naquele ano. E eu tava vendo uma reportagem de um atacante que fez gol no Brasil, italiano, e eliminou a seleção. Ele disse que ele não acreditou quando eliminou a seleção de 82. Ele disse que mais do que a Copa, aquela vitória valeu mais do que ganhar a Copa, porque era impossível ganhar aquele time. E eu estava lendo sobre essa seleção, a seleção de 2006, que também foi uma outra seleção que era os quatro mágicos, né? Adriano, Ronaldo, Robinho e Kaká, que era o melhor do mundo. E na reportagem era um artigo de uma igreja. Ele diz que assim como essas gerações foram perdidas, o IBGE diz que em 2020 nós temos uma outra geração perdida. E eu fiquei falando sobre futebol, né? Mas eu falei, gente, mas espera aí. Será que a gente não pode atribuir isso também às nossas observações sobre juventude, sobre gente? Porque assim como na seleção de 82 e na de 2006, o tempo é totalmente favorável, que a gente arrebente a boca do balão. Gente, essa gíria eu nunca usei, não. Essa arrebentar a boca do balão é antiga, né? Mas a gente é a geração internet, é a geração conectada, é a geração que tem tudo para estourar. O problema é que a geração atual tem uma mentalidade que foge do que é crescimento para o coletivo e para o individual. Essa falta de compromisso que nós temos, ela se dá porque os nossos ídolos atuais não têm compromisso algum. Eu estava vendo os ídolos da galera na internet ou na televisão e eu vejo que são pessoas que não sabem para onde estão indo. Não tem uma visão de crescimento, mas são ricas. Os youtubers, que é a nova profissão, né? Eu vejo muito conteúdo de qualidade, mas a gente vê tanta coisa. O cara desafia o cara a comer creme de barba, o cara come 200 milhões de visualizações. Entende? Agora, a galera que está vendo isso é a galera que não tem tempo para estudar para uma prova, é a galera que não tem tempo de se preparar profissionalmente. Diego, um exemplo, a minha cidade recebeu uma fábrica. A maioria dos jovens da minha cidade não tem qualificação técnica ou profissional para essa fábrica. Gente de fora teve que vir. E todo mundo falou, mas por que não contrata gente da cidade? É porque os cursos que tinham aqui profissionalizaria alguns para essa fábrica. Ninguém fez os cursos. E, Diego, o curso era de graça. Não era pago. Entende? Então, é uma geração que não tem compromisso, é uma geração que tem tudo para estourar. Eu acredito, Diego, ainda que dê tempo da gente dar uma guinada e repensar o nosso modo de ser, né? Mas é impossível a gente mudar de descompromissado para compromissado se a gente não mudar o caminho, as andanças. Se a gente não olhar para padrões e ver padrões. É impossível a gente ver uma juventude, esse tempo mudar, se a gente não começar a olhar para onde a gente está errando e parar de errar nisso. Eu acredito que tem muita coisa para mudar, né?
a gente não tem como mudar uma cultura tão desastrada, tão mal produzida quanto essa. Uma cultura que incentiva cada vez mais as coisas erradas e diz que as coisas certas estão erradas. É uma inversão de valores. Eu estava vendo ontem um vídeo, eu e minha esposa na praça, vendo um vídeo dos Hipócritas, daquele canal Hipócritas. E o cara, ele fez uma analogia fantástica, olhando pro crime que teve no Carrefour. E todo mundo achando que ele estava falando do crime do Carrefour, ele dizendo que as pessoas tinham mesmo, que as pessoas querem o fim daqueles homens que era barbaridade, que tinha que fechar o estabelecimento por ter tirado a vida de uma pessoa inocente, mas ele estava falando de aborto. E ele fez uma analogia tão fantástica ali que eu falei assim, gente, quantas pessoas vão olhar para esse vídeo? Primeiro vão questionar, porque o aborto tem que ser legalizado. Segundo, que quantas pessoas não vão entender o vídeo, porque a gente percebe que o nível intelectual das pessoas também está muito medíocre, né? Está muito raso perto de antigamente. Antes, você deve ter pego essa época junto comigo, decorar tabuada. Não tinha calculadora à disposição de todo mundo. Decorar tabuada é estudar a palavra no dicionário, caligrafia, ditado todo dia para você escrever a palavra correta. Aí agora me vem querendo mudar a régua, como é que escreve as opções de gênero na sociedade, tem que ter um gênero neutro, como é que as contas, não, você pode usar celular, você pode usar calculador. É tanta coisinha que precisa ser mudada que eu fico olhando para isso tudo e fico pensando, é por isso que a juventude está vivendo aquela assim, deixa a vida me levar, e a vida vai levando todo mundo, e a vida vai carregando todo mundo, e a vida vai... Aí todo mundo, a gente está vendo que todo mundo está indo para o mesmo buraco, está vindo todo mundo para o mesmo buraco, tem alguns gritando para o povo, cuidado com o buraco, mas como está todo mundo indo, eu vou também. Eu acho que o que a gente antigamente falava, já que a gente está falando de um tema antigo, né? Esse Maria vai com as outras, né? Que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, é a grande perdição da nossa sociedade. Como é problemático esse negócio? Porque fazendo uma pesquisa, muitas pessoas só fazem algumas coisas porque um grupo faz. Muitas pessoas entraram no mundo da droga, prostituição, porque outra pessoa fazia. Mas todo mundo tem um modelo a se seguir. O problema é que há modelos que querem estar lá para ser sal mesmo. Quando eu era criança, o meu sonho era ser igual o estilo do pai, tudo faziam, né? Que ele era... os filmes que a gente via era Rambo. E o meu sonho, rapaz, era ir pra guerra com... Hoje em dia surgiu a possibilidade da Terceira Guerra Mundial, que eu ia entrar na lista, né? Eu já fiquei desesperado. Deus, acaba com a guerra em nome de Jesus, quebrando os corações. Meu Deus do céu. Rapaz, eu vejo esses dias, eu sempre vejo esses filmes antigos com meus filhos e coloquei Mercenários pra eles verem, né? Só aquela turma casca grossa toda junto e eles ficam lá vibrando com tiroteio e os caras carregando metralhadora no braço. Aí teve uma hora que chegou no Mercenários 2, quando o Chuck Norris chega e ele vai matando todo mundo e as crianças olham e falam assim, quem é aquele lá? Eu falei, aquele cara lá era o cara mais casca grossa que existia na época dele. Todo mundo queria ser igual o Chuck Norris. Todo mundo. Mas hoje... ninguém quer mais ser. Filmes como Exterminador do Futuro, Rambo, Rocky, em que você tem que suar a camisa, treinar para chegar a algum lugar, isso incomoda as pessoas. Eu estava vendo esses dias o Creed, que é a continuação
do Rock. Sim, muito filmaço, bom. Filmaço. Aí você passa aquilo para adolescentes, eles entram em crise, porque, poxa, por que ter que se esforçar tanto para ser um campeão se ele já era um campeão? E no filme deixa bem claro, né, no 2, que ele não se sentia um campeão, que faltava aquele mérito, aquele suar a camisa, ganhar porque se esforçou e teve capacidade de chegar lá. E a gente olha para essa geração que desiste tão facilmente das coisas e acabam sendo uma geração de Zé Ruela, uma geração de inconformados, de que não aguenta o patrão porque o patrão deu um fora, pediu demissão. Eu fico imaginando quantas vezes eu tinha que ter pedido demissão na vida por cada patada, por cada coice que levou. Imagina você lá, num sol de rachar, limpando uma piscina, chega um cara lá arrogante, falando aquele monte de desaforo, mas você precisa trabalhar. Vai fazer o quê? Você vai tampar o limpador de piscina em cima do cara, vai sair xingando ele e vai deixar aquilo para lá? Então, para a gente partir para o último foco aqui, o que para a gente é não ser um Zé Ruela? Rapaz, eu parei muito para pensar nessa pergunta. O que é não ser um Zé Ruela? Né? Eu me lembro que tem uma história interessante sobre a minha vida. Eu gosto muito de usar a minha vida porque um dia eu vou escrever um livro sobre ela, porque a gente vai rir, a gente vai chorar, a gente vai rir de novo e depois vai chorar também. Mas eu me lembro que quando eu era da escola, na 5ª série, eu tinha um apelido, Diego, que era Pastorzinho. Eu odiava esse apelido, né? Eu não queria ser o Pastorzinho. Porque também me chamava de pastor porque eu ia pra escola de botina, calça social e camisa da escola. Meu Deus do céu, minha mãe não me amava por deixar eu ir assim pra escola, mas tudo bem. Eu me lembro que um dia eu cheguei no meio da escola, né? E dei um xingadão no menino mais brabo da escola. O menino mais brabo da escola. Meu irmão. Naquele dia eu tava com a briga. Ele me olhou. Naquele dia foi marcante pra mim. Ele: rapaz, pode me xingar, mas eu sei que tu é crente. Fiquei assim, olhando pra cara dele. Saí sem graça, porque todo mundo viu que o moleque, tipo assim, você nem vou te bater, eu vou só te dar uma resposta que tu vai sair. E saí mesmo. Mas foi marcante porque eu percebi que as pessoas sabiam que eu era, não por causa das minhas atitudes, mas porque toda sexta-feira eu estava passando para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e indo para a igreja. Eu percebi que os homens que seguem a Jesus são vistos de forma diferente. Entende? Teve uma pessoa que falou uma coisa para mim que estava na fila do banco e ele falou assim: rapaz, o único ser humano que pode ser cobrado por causa de postura é crente. Aí eu: por quê? Ele: porque a gente diz que segue o Todo-Poderoso. Se a gente segue o Todo-Poderoso e ele mora dentro do nosso coração, a gente tem que ser diferente mesmo. Eu fiquei pensando, as pessoas que não têm padrão olham para quem diz seguir um padrão e esperam dele respostas. Então, não ser o Zé Ruela é seguir um padrão. E se Jesus Cristo é o padrão de vida que a gente escolheu, irmão, é impossível se você ser um Zé Ruela e ser cristão. Entende? É impossível você ser o Zé Ruela e ser cristão. É impossível. Existem coisas que são impossíveis quando a gente segue Jesus Cristo. Não existe condição de a gente ser, de ser talvez. Ou é ou não é. Então, como não ser um Zé Ruela? Servir a Jesus. É impossível, Diego, dar outro tipo de resposta. Impossível. E para quem segue a Jesus e é Zé Ruela,
você está seguindo Jesus Luz, o ex-marido da Madonna. Porque é impossível seguir Jesus Cristo de Nazaré e ter uma vida totalmente depravada, promíscua, uma vida de bebedeira, porque Deus é amor. Um amor que tem padrões e princípios não é do amor de Deus. Não é nem amor. É apenas uma fase da vida. Quando Paulo escreve lá aos Gálatas, né, e falando sobre fruto do Espírito, ele diz que lá, depois que ele termina de desenhar o fruto do Espírito, ele fala: contra essas coisas não há lei, significando assim, ninguém vai te julgar erradamente por fazer a coisa certa. Ninguém vai dizer que você está errado se você viver uma vida pelo menos olhando para Jesus. Então, que resposta fantástica, né? O que é não ser um Zé Ruela? Seguir um padrão e seguir um modelo, e esse modelo já foi pré-estabelecido, Jesus lá atrás. Para não ser um Zé Ruela hoje é isso, é simplesmente você seguir o maior modelo que existe na face da Terra, Jesus. Gabriel, para a gente partir para encerrar, você quer falar mais alguma coisa? Poxa. Gente, eu falei muito, né? Mas mas você que tem que falar mesmo. É muito bom conversar. É muito bom conversar porque a gente pode bater papo, expor ideia. Eu gostaria que além dessa palavra dos frutos do Espírito, que não existe lei, porque as pessoas esperavam isso de Jesus, encontravam isso em Jesus, e como igreja continuação, né, disso, eu ainda ponho, Diego, com todo o amor do mundo, para você, jovem, adolescente como eu, porque, Gabriel é pastor, já está em outro patamar. Meu Deus do céu, tem dia que eu acordo e isso, toda essa nossa conversa, vem à minha cabeça e eu fico, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Porque é difícil, mas algo para pesar em nossos corações. É que, para mim, para o Diego, que já somos uma juventude já na segunda etapa da juventude, né? Pronto para a terceira etapa da juventude, quando seremos mais graduados, né? Vamos ser no nível Sanin, né? Por enquanto a gente é Sanin, tá, Diego? Entendeu? Sanin. Não, por enquanto a gente é Johnny, né? Nível Kakashi. Depois a gente vai pro nível dos caras mais graduados. Mas existe uma palavra que diz... Que é isso mesmo. Isso, pô. O próximo é o Hokage. Tem gente que fala que pastor é Hokage, né? Eu acho que não. Não, só pastor. Depois que o pastor se aposenta. E aí ele é levado ao cargo de Hokage. Senão ele vai passar o resto da vida em batalha, trabalhando. Isso daí. Mas tem uma palavra que diz que ela está em João, mas eu não lembro. Eu sou péssimo em decorar passagens. Ela diz que, assim, jovens, sois fortes, e a palavra de Deus está em vocês, e tendes vencido o maligno todos os dias. João não titubeia quando fala isso. João não joga ao relento, não joga ao acaso. João, ele afirma isso. João está falando de uma juventude de uma igreja que está sendo perseguida pelos judeus, pelas facções dentro do judaísmo, né, por fariseus, saduceus, por romanos e por outros religiosos. Ele está falando de uma juventude que estava à beira do precipício, pronta para ser jogada. Mas ele diz, vocês são fortes. Ele está falando mais ou menos assim, vocês são diferentes daqueles outros lá que são levados por qualquer evento de doutrina. Vocês são diferentes. Então vão lá e brilhem no meio dessa juventude. Então tem jovem que vai ver ouvir a gente conversar aqui, Diego, e vai ficar, isso aí, boa, é o que eu penso. E vai guardar dentro da sua caixinha e vai embora. Não, eu não sou. Eu identifiquei que eu não sou o Zé Ruela, mas vou para minha casa, a minha comunidade continua a mais violenta do mundo. A gente vê grandes homens cristãos como Martin Luther King, como o Billy Graham, e a gente percebe que
a galera guarda para si. Guardar para si e não compartilhar também é Zezé Ruela. Entendeu? Mas é como, tipo assim, né? É como se você fosse o Kiko do Chaves, meu irmão. Você tem a bola e você fala pro Chaves, não te dou. É a mesma coisa. É mais ou menos isso. É uma geração que acha que porque tá salva, não tem responsabilidade. Responsabilidade de dar continuidade ao processo evangelístico, ao processo de salvação. Sim. Então, Gabriel, meu amigo, encerramos o bate-papo de hoje e confesso que eu gosto muito, cara, de conversar contigo sobre esses temas, porque a gente ri bastante e essas analogias que a gente consegue fazer, eu passo horas depois pensando no bate-papo, como é que foi a diversão, e eu tenho certeza que muita gente vai aprender um cadinho com essas analogias que a gente fez aqui hoje. Sim, tenho certeza disso, né? São referências muito legais, mas referências criativas demais. É verdade. Então, Gabriel, te agradeço por ter aceitado o convite. Minha oração. Eu agradeço pelo convite. Minha oração é que Deus continue te abençoando, abrindo portas para você, como Ele tem feito, te sustentando, tá? Nessa empreitada que você está de pastorado na juventude. Que Deus continue mesmo abençoando grandemente seu ministério, por onde você estiver. Amém. Obrigado, meu irmão. Você também, meu querido.